28º domingo do tempo comum, ano C. Primeira leitura, segundo o livro dos Reis, capítulo 5, versículos 14 a 17. Salmo 97. Segunda leitura, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 8 a 13. Evangelho, Lucas 17, 11 a 19. O episódio que se refere à cura dos 10 leprosos foi elaborado por Lucas para chamar a atenção de quem ouve ou lê a narrativa. Nosso lecionário, infelizmente, traz uma omissão e uma imprecisão no versículo 11, quando registra: durante a viagem rumo a Jerusalém. Omissão. Jesus atravessou a Samaria e a Galileia. Imprecisão, porque no lecionário está Jesus estava passando pela Samaria e a Galileia. Quem vai a Jerusalém não atravessa a Samaria por primeiro, pois geograficamente ela vem depois da Galileia. A inversão parece proposital, pois mais adiante o único curado que volta foi um samaritano, ao qual Jesus chama de estrangeiro, visto que as suas origens remontam a povos que vieram de Babilônia, conforme segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículos 24 a 41. Após a primeira notícia, o evangelista diz que Jesus estava entrando em um vilarejo. Não há uma referência nominal. A caminho de Jerusalém se encontravam muitos povoados. O fato, porém, registra a intenção de Jesus. Estava entrando, mas foi impedido por 10 leprosos que vieram ao seu encontro. Algo insólito, pois eram pessoas que, devido à doença, viviam à margem da sociedade, segundo as leis previstas para diversos tipos de manchas que apareciam na pele humana, sobre as vestes e até sobre as paredes das casas, conforme Levítico 13 e 14. A segregação era o meio para se evitar o contágio e a disseminação da doença. A distância mínima obrigatória era de 50 metros e o infectado devia gritar que era leproso. No texto, a distância parece respeitada, mas no lugar do grito identificador está um grito por compaixão. Tais leprosos sabem quem é Jesus e reconhecem nele uma autoridade, pois o chamam de mestre. E ao pedirem compaixão, revelam um elemento discriminatório no que dizia a lei. Eles querem de Jesus o que não estava previsto na lei, a compaixão. Isto é, que um mestre se colocasse no lugar deles e assim verificasse a ausência da compaixão da lei. O dado relevante é que Jesus os escuta, o que equivale a dizer que aceitou que o seu caminho fosse interrompido por quem era necessitado. Já é um elemento que denota compaixão da parte de Jesus, que, porém, não abriu mão da lei quando ordenou: ide apresentar-vos aos sacerdotes, pois, segundo Levítico 13 e 14, era o sacerdote quem declarava a pessoa leprosa, bem como atestava a cura, para que pudesse ser reintegrada após cumprir os ritos previstos na família e na sociedade. Jesus, ao dar a ordem, foi além da compaixão pedida. É importante notar que Lucas diz: enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Pode-se supor que a notícia, enquanto caminhavam, corresponda ao gesto de obediência à ordem recebida. Também não se diz o lugar para o qual deviam ir, para se apresentar ao sacerdote, que muito bem podia viver no povoado para o qual Jesus se dirigia. Contudo, pode-se pensar, e é mais provável, que seja Jerusalém, visto que o templo também era a sede da justiça praticada pelo sacerdote em função. Se é assim, então Jesus desafiou os 10 leprosos a seguir o seu caminho rumo a Jerusalém, fazendo deles arautos e testemunhas do benefício recebido, mas que só foi constatado que ficaram curados enquanto caminhavam.
A cura, então, está ligada tanto à obediência quanto ao caminho que se deve percorrer. É preciso lembrar que a cura dos leprosos é um dos sinais que Jesus mandou referir a João Batista. Os leprosos são limpos, Lucas 7:22. Além disso, a cura precisa ser percebida. É a notícia dada nos versículos 15 e 16, e que direciona a atenção para o samaritano. Por que foi capaz de perceber que estava curado? Em primeiro lugar, porque conhecia a Torá, que chamamos de Pentateuco, isto é, descobriu o sentido da ordem dada por Jesus. Mas por que voltou glorificando a Deus em alta voz? Porque, sendo samaritano, não podia se apresentar ao sacerdote em Jerusalém. Sabia que não seria recebido e que não era bem-vindo ao templo da cidade santa. Por isso glorifica a Deus em alta voz. Não tem mais que gritar leproso, pois está curado, e é isso que importa. Foi curado porque obedeceu à ordem de Jesus, razão pela qual assume os gestos penitenciais por excelência. Atira-se aos pés de Jesus com o rosto por terra. Além de reconhecer Jesus como mestre, se coloca na posição não de um mero discípulo, mas fez como o grande Moisés, que ao ouvir a voz do Senhor, se prostrou com o rosto por terra. Era um samaritano que, como dito acima, não só conhecia a lei, mas a colocou em prática pela obediência, que lhe fez reconhecer em Jesus o sacerdote ao qual devia se apresentar. Não só cumpriu a ordem, mas alcançou o seu sentido e compreensão. Assim se entende porque a Samaria foi colocada antes da Galileia, para indicar que, apesar de hostis, conforme Lucas 9, 51, 56, a Jesus e a seus discípulos que se dirigiam para Jerusalém, e de serem usados como símbolo de compaixão na parábola do bom samaritano em Lucas 10, 29 e 37, esse samaritano e todos os samaritanos representam a fé em ação como obediência à vontade de Deus. Diante do samaritano prostrado aos seus pés, Jesus revela que todos foram curados. Todos foram agraciados com a sua compaixão. Mas só o dízimo da gratidão a Deus foi oferecido, e não por gente eleita, mas por um estrangeiro que foi salvo pela fé. Por isso Jesus dá duas novas ordens: levanta-te e vai. A primeira ação, levanta-te, está para além da sua prostração. O verbo anistemi aponta para uma nova vida, ficando para trás a indigência da condição de leproso. Por essa razão, a segunda ação, vai, sem referência de direção, equivale a segue-me, ou vem comigo para Jerusalém, pois é crendo em Jesus que se obtém a salvação. A tua fé te salvou. Esta é a chave de leitura que permitiu Lucas apresentar Jesus realizando não apenas uma cura nos moldes da cura de Naamã, o sírio, ao acolher as ordens do profeta Eliseu, mas comunicando a salvação que colocou o samaritano no caminho do discipulado pela fé. Por esta mesma fé, Paulo está preso, encontra sentido para o seu sofrimento e exorta Timóteo a permanecer firme, seguindo o seu exemplo, quando diz: por isso suporto qualquer coisa pelos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. Neste domingo, a Santa Mãe Igreja proclama publicamente o reconhecimento de mais 5 santos na glória eterna. Cardeal John Henry Newman, Madre Giuseppina Vanini, Irmã Dulce Lopes Pontes, Beata Miriam Tresia Zamel Marquidian, Beata Marguerita Beis. Essa é a nossa igreja, exposta às sujeiras e percalços, mas viva e atuante no mundo, sinalizando o caminho, a verdade e a vida em Cristo Jesus. Sigamos os santos e seus exemplos. Bom domingo no Senhor. Um fraterno abraço. Padre Leonardo Agostini.